Voltamos para a nossa terceira e última parte do nosso debate, que agora vai ser 2 blocos, ok? Este primeiro bloco agora vai ser, o segundo bloco na verdade, vai ser 5 minutos para mim de fala, 5 minutos para o Gustavo de fala, só que a gente vai alternando, não tem mais a questão de continua, vai ser um debate livre, só que cada um tem 5 minutos para poder estar expressando, podendo falar sobre os temas que foram debatidos aqui, ou algum outro. E depois, no final, a gente vai estar respondendo as perguntas, tá? Então, você que mandou pergunta, por favor, mande de novo, tá? Pode mandar de novo a pergunta que você havia mandado. E também, depois desse bloco aqui, se tiver alguma pergunta, pode estar fazendo aí, que a gente vai selecionar as perguntas para estar fazendo. Lembrando que vão ser 2 perguntas para o Gustavo, direcionadas a ele, e 2 perguntas direcionadas a mim, ok? Então, vamos começar esse bloquinho, 5 minutinhos para cada. Aquilo que você falou, realmente, da Eucaristia não ter, não faz diferença, faz completa diferença. Porque senão se baseia nos 2.000 anos acreditado numa mentira, e 2 numa fé que, para mim faz diferença, sendo que é justamente o que o próprio Cristo falou. Eu não acreditar no que o Cristo está falando aí. De fato, é a minha carne de fato, ou seja, de fato, sou eu que me entrego aqui, né? Então é uma coisa que não tem nexo. Essa questão que você falou. Você acredita que você é maior que Jesus? Melhor que Jesus? Obviamente não. Mas ele falou que você vai fazer coisas maiores que ele. Tá, mas isso... Ele estava fazendo uma coisa literal ou uma hipérbole? Isso faz com que eu seja maior que ele? Exatamente. Não, mas... Você pegou exatamente o meu ponto. Não, mas isso não tem algo que Cristo disse, algo que, olha só, a gravidade de onde a gente está chegando. Eu não sei nem se existe o que eu vou falar. Mas algo que Cristo disse, que tem dupla interpretação, não faz diferença na realidade. Claro que faz diferença na realidade, é completamente diferente na realidade, porque a gente tem que entender o que Cristo está querendo dizer. Você é maior que Cristo? Não, claro que não sou maior que Cristo. E ele disse que você vai fazer coisas maiores que ele. Mas o que fazer coisas maiores que ele implica eu ser maior que Cristo? Nada. Porque se eu faço coisas maiores que Cristo, eu faço as coisas maiores, as obras maiores, Em nome dele. por conta dele. Ou seja, é tudo por conta desse Você entendeu que a questão semântica, o pelinho do que está escrito não muda no significado final? Claro que muda. Tudo bem. Então qual a diferença prática? Se não muda, Gustavo, então por que você leva tão a sério, os professores levam tão a sério, cada ponto e vírgula da Sagrada Escritura? Se não muda tanto assim. Não, muito longe disso, cara. Se todo Tem certeza? Vai longe disso, cara. Então eu conheço o protestantismo errado que vocês estão falando. Não, vamos lá. Vai numa igreja protestante e vê se os sacerdotes são barbudos, cabeludos, e as mulheres são sempre, todas as vezes, em todos os lugares, com cabelo comprido e não apagam os pelos e não usam tecidos de duplo algodão, sei que são chavões, mas que são coisas que está escrito na Bíblia que não pode fazer e todo mundo faz. Por quê? Porque... então quer dizer que vocês estão contra a Bíblia, porque a Bíblia está falando uma coisa e estão falando outra? Exatamente, esse é o ponto. Existem coisas que são históricas, existem questões que são semânticas, entendeu? Na Bíblia não é... E como vocês não têm autoridade para interpretar, vocês interpretam da bela maneira, do tipo, eu acho que, e aí fica toda essa bagunça. Tem hoje 40 mil denominações protestantes aí, né? 40 mil tipos diferentes de fé e interpretação da Bíblia. Onde a Igreja Católica chegou, né? E onde a Igreja Protestante chegou, né? Se você for olhar eu não tenho um dado real para te falar, mas eu acredito que você vai entender o que eu estou dizendo. A Igreja Protestante conseguiu chegar em lugares que a Igreja Católica não conseguiu. A Igreja Católica conseguiu chegar em lugares que a Igreja Protestante jamais teria conseguido. A Igreja tem 2.000 anos, né? Você entende? Então, assim, se eu não me engano, 100% dos países do mundo hoje tem uma Igreja Protestante. 100% dos países do mundo hoje. Claro, qualquer um abre. Mas você entende? E aí eu vou ficar esperando a Igreja Católica chegar lá e todo mundo morrendo sem salvação? Mas peraí, você acha mesmo que a Igreja Católica ela não tem ciência dos países ou ela não tem porque não quer? Muitas vezes, olha que interessante, os países em que o cristianismo é combatido,
que os países falam, tem igreja protestante e tal, não tem igreja católica, quanto mais gozado, né? Só o catolicismo que é combatido, o protestantismo não. Meio estranho isso, né? Não, o protestantismo ele é combatido, inclusive, com uma morte em muitos países. Sim, o catolicismo também, só que o que eu estou querendo falar, Gustavo, é justamente isso, é que, você falou, tem uma igreja protestante, claro, mas pelo simples fato de que qualquer pessoa que se acha no direito, que pega uma Bíblia e fala assim, não, eu tenho a minha interpretação, eu vou abrir uma igreja, pronto! Eu conheço igreja mesmo na cidade, que você passa na avenida ali, é um barraquinho, a igreja tipo, é do tamanho dessa porta que está aqui atrás da gente, e isso aí é igreja. E na outra esquina de baixo tem uma outra, ou seja, virou mais um tipo de comércio do que realmente a igreja de Cristo, que Cristo fundou e edificou, que é a igreja católica quando entregou a chave dali para São Pedro. Em Mateus 16, como a gente estava conversando e estava falando antes. O que eu queria dizer é o seguinte, pode ser que esteja errado de acordo com o protestantismo, é aquilo que eu falei, né? Eu sou um protestante freestyle, eu sou protestante na maior essência do símbolo do protestantismo. De fato, você produz a sua própria fé. Eu protesto inclusive contra o protestantismo, entendeu? Brincadeira essa parte. É assim que nasce o outro igreja, quando um não concorda com a doutrina do outro. Vamos lá. Imagina um corpo. Um corpo ele vai funcionar assim em algumas coisas, mas não com a eficiência que deveria. Né? Imagina uma empresa. Uma empresa ela vai ter setores responsáveis por cada coisa. E o outro setor que pode até conseguir fazer aquela função, mas não com a mesma excelência que aquele setor que foi desenvolvido para aquele objetivo conseguiria. Sim. Da mesma maneira, eu acredito que o cristianismo ele se divide e ele começou forte com a Igreja Católica. Então você admite que a igreja, no começo, é a igreja católica. A igreja primitiva. Você acabou de falar. Eu acredito, sim. Então a igreja que veio dos apóstolos é a igreja católica. Sim. Então se a igreja que veio dos apóstolos é a igreja católica, logo não estar na igreja dos apóstolos não é seguir o Cristo. Porque não. Cristo fala, quem me ouve é incoerência que você está falando, Gustavo. Se você admite que a igreja católica é a igreja dos apóstolos, e o próprio Cristo fala, quem vos ouve, a mim ouve, e concedeu autoridade a eles, logo, se eu não sigo a igreja católica, não estou seguindo a igreja de Cristo. Os apóstolos, eles morreram. Mas eles deixaram a palavra escrita. E eles deixaram uma instituição. Eu não vou nem dizer que eles deixaram, porque a igreja católica começou institucionalmente, enquanto formato, quadradinho, sabe? A Baby Catholic, sabe? É só instituição física, não tem nada de instituição. Para vocês não é o corpo místico de Cristo. Calma, meu amigo. Enquanto instituição física começou depois, mas isso não é o ponto. O que eu estou dizendo é que a palavra está aqui. E se eu estou ouvindo a palavra, eu estou ouvindo a palavra que veio de Jesus. Então a gente está indo na mesma direção, só que em barquinhos diferentes. Mas aí que está, é justamente aquilo que eu falei, ou você abraça tudo, ou você não abraça nada. Mas eu abraço tudo. Não, você não abraça tudo. Porque se você está falando que a igreja católica é a igreja que veio dos apóstolos, você está atestando que quem não segue a igreja católica não está seguindo o que Cristo ensinou. E o que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isso. No que Cristo é a cabeça, e nós somos seus membros, como São Paulo coloca em suas cartas, no que o Papa é a cabeça visível desse corpo místico. Logo você é a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Logo eu sou a igreja. Faz parte da igreja. Logo a igreja não é uma instituição. A igreja é toda, a igreja é una. A igreja não é uma instituição rígida. Jesus não fez um CNPJ. Entendeu? É diferente dos protestantes que fazem, né? Os protestantes fazem vários CNPJs. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito, e agora o meu acreditismo da minha parte, isso vai contra o protestantismo tradicional, que a Igreja Católica ela cumpriu um papel extremamente importante, que foi encarregar a palavra ao longo dos milênios, onde, se não fosse por uma instituição forte e rígida, ela teria sido desviada de maneiras muito agressivas. Então é só essa função. Em algum momento, Deus permitiu que a igreja se dividisse e que certos erros fossem reparados. É assim como a igreja Judas traz Jesus, né?
Deus permite tudo. Nada, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Então, mas Judas traiu Jesus e... Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Então, mas todos que estão fora da igreja... Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Claro. Deus permitiu que a igreja se dividisse. Que os erros que a igreja cometia até então fossem corrigidos. Quais erros? Os erros que a igreja cometia. Houve uma Quais coisa erros? reforma. Quais erros? Não houve a reforma da igreja? Não, o que houve foi uma separação, um cisma, porque Ok. reforma você faz por dentro. Se eu falo, vou reformar minha casa, significa que eu vou mexer onde eu estou. Lutero não fez isso. Lutero No falou... sentido clássico, houve uma reforma. Ah, Uma proposta de reforma. não, Lutero não aceitava as coisas... Lutero, ele fez uma proposta de reforma. Não foi, naquilo lá não foi proposta. Ele Um simplesmente... ataque. Isso, obrigado. Em Um ataque. forma de proposta. Não foi proposta. Não. É um ataque em forma de proposta, ou seja, sabor de proposta. Mas estava lá. As 90 teses, etc. E tal. E a igreja propôs uma contra-reforma. Mudanças aconteceram dentro da igreja naquela época. É claro, porque O movimento- levou um monte de pessoa a começar a O duvidar. movimento foi muito agressivo e fez a igreja repensar as estratégias e entender onde que ela precisava melhorar, onde que ela precisava fortalecer. Isso foi positivo para a igreja. Só que o legal é que... A pergunta que eu te faço é: a igreja hoje é maior ou menor do que naquela época? A igreja continua sendo a mesma. Não, maior ou menor? A igreja continua sendo a mesma. A dimensão da igreja continua sendo a mesma. Em questão Sempre foi. de. Não, tudo bem, mas vamos lá. Vamos falar em números absolutos, menos. Quantas almas foram salvas pela igreja? Quantas? Muitas. Desde o começo da história da humanidade? Mas o potencial de ganho não aumentou desde aquela época até hoje? Como assim? Há males que vem pro bem? Deus só permite o mal aqui. Ok. Então, Então você está admitindo que o protestantismo é o mal. o protestantismo ele foi uma mácula na igreja católica. Certo? Por isso que foi expulso, né? Que permitiu a criação de novas igrejas com ideias diferentes da igreja católica, Com ideias erradas. com interpretações diferentes da igreja católica, certo? A igreja católica foi, tal qual ela sempre foi, institucionalmente forte e manteve o eixo. Mas você... A igreja protestante foi por outra linha Você chegou a... e espalhou o evangelho a muitas nações. Você chegou a ler alguma coisa relacionada ao Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, e o que ele propunha ali? Não. Então, a questão do Concílio de Trento, o que está? A igreja mudou alguma coisa no quesito ali de doutrina de fé? Claro, teve dogmas que foram ali, mas a questão de toda essa Contra-Reforma, a igreja, o que aconteceu ali, só mostrou justamente a igreja, assim como todos os outros dogmas, que os dogmas são revelados, não são criados, onde acontece alguma coisa, onde acontece uma doença, a igreja cria um anticorpo e mostra esse anticorpo. Assim aconteceu com a Contra-Reforma e a Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante levou milhares, milhões de almas com ele. E leva até hoje, sabe? Essa doutrina orgulhosa que leva milhões de almas. Só que a igreja continua sendo exatamente a mesma. O diálogo, a maneira de falar, a maneira de dialogar com o homem, sim, se adapta. O próprio catecismo fala isso. Mas a mensagem continua a mesma. Lutero não abalou as dimensões da igreja. Uma coisa que Lutero não aceitava é que a missa era um verdadeiro sacrifício. Que era o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. E isso para Lutero era inadmissível. Tanto que ele bateu em cima disso muito. O que a igreja fez? Logo no Concílio de Trento, aí colocou mais explicitamente. Sabe quando você fala uma coisa, aí acontece uma situação, você tem que reforçar aquilo lá? É isso aqui mesmo. É isso daqui mesmo? Grifado, em negrito, itálico, tipo, como mencionei no e-mail anterior, deixou mais explícito aquilo que a igreja sempre acreditou. Mas chegar a falar assim, que nem, por exemplo, eu falei a questão de Judas. Judas foi um dos apóstolos que Jesus escolheu, só que ele, até dentre os 12, ele traiu Jesus. E foi, né? Logo, na igreja aconteceu, não somente o protestantismo, várias outras heresias, ao longo de 2000 anos, e teve várias, falar que Jesus não é Deus, falar que o Espírito Santo não é Deus, entre outras, de falar que Maria não é imaculada, que também é uma heresia, que já foi
que aí você errar sobre Maria é errar sobre o Cristo. E entre tantas outras, a igreja sempre foi lá, se manteve firme, expulsou a doença, criou o anticorpo e assim continuou, perseverou. Aí você falou da questão dos erros da igreja. Realmente eu volto para você e falo de quais erros você está falando. Do que precisou? Lutero, as teses do Lutero realmente tinham alguma base? Você chegou a ler essas teses? Essas teses realmente era uma coisa que todo mundo pensava, uma coisa da cabeça dele, que ele, por aquelas coisas que tinha, de um frade agostiniano que demorava mais de horas no confessionário, que não conseguia, tinha um escrúpulo lascado, que queria ter certeza da salvação, não conseguia fazer. Era coisa só dele, era uma coisa que, nossa, todo mundo está pensando isso, todo mundo vai contra a igreja. Entende? Porque não tem sentido. A gente vem ali de uma Idade Média, onde a igreja foi o sustentáculo da cultura, foi o sustentáculo ali da música, por exemplo, da arte, da questão cultural, da questão da filosofia, da teologia. E aí vem, simplesmente, então é um pouco incongruente toda essa questão. Eu entendo o que você fala. Vamos lá. Efésios diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Mas Tiago fala que a fé sem obras é uma fé morta, né? Romanos fala que se tua boca confessar que Jesus foi o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas Cristo mesmo fala para o jovem rico que para ser salvo é segundo a mente do atudo. Também a fé e obras. Não, tudo bem. Eu não vou ficar discutindo como você duvida de Cristo. Eu vou discutir apenas para eu que acredito na Eucaristia, né? Eu que duvido de Cristo. Não, as suas dúvidas são suas. Entendeu? Eu estou falando uma coisa que você está contradizendo, mas fica à vontade. Entendeu? É uma brincadeira. Mas vamos lá. A palavra não diz aquele que crer na igreja e se confessar e usar o manto e seguir a pirâmide de autoridade. Assim como a Escritura não fala que é só para quem está na Escritura. Eu entendo, mas o que eu estou dizendo é que a salvação está muito clara, ela não está dúbia, entendeu? Realmente você pensar que uma pessoa que sai de perto da igreja católica, porque acredita que ali ela não está encontrando a Deus na forma plena, e aí ela vai lá e monta uma outra igreja para encontrar Deus da forma plena, seguindo a mesma Bíblia. Isso seria... Assim como Judas, que achou que estava fazendo a coisa certa, quando vendeu Jesus por 30 moedas. Não, ele não acreditou que estava fazendo a coisa certa. Não, ele acreditava, senão não teria vendido. Não, ele não acreditava que estava fazendo a coisa certa. Ele fez sabendo que era a coisa errada e acreditando que era a coisa errada. Entendi. Mas ele fez honestamente, né? Então, se o princípio é fazer honestamente, se ele fez honestamente, não tem Trair a problema. igreja não é trair a Deus. Mas a igreja é o Cristo. Não. A igreja é a continuação do mistério da encarnação. A igreja é instituição, não é Cristo. É verdade, eu esqueci que vocês não acreditam na questão da santidade, também não acreditam na questão da igreja como dimensão de fé, somente como dimensão humana. Que é somente humano é falho, logo como é falho, não serve para nada, porque perfeito é só Cristo, então eu só vou seguir o que eu acho de Cristo. Não é o que eu acho de Cristo, está escrito sobre Cristo na palavra. Tá, mas quem a autoridade para interpretar a palavra? Como você interpreta isso aí? Você pega assim, espera a inspiração divina e fala, não, agora vai. Vamos lá. Deus ele não fez um monte de inimputáveis. Ele fez seres humanos com alguma capacidade intelectual para conseguir ler, entender e interpretar. Se você não acredita que uma pessoa possa pegar a sua Bíblia, ler ela e interpretar o que está escrito, entendeu? Você tem uma descrença na principal criação divina, que é o ser humano. A sua falta de fé é na própria criação. Não, minha falta de fé não é na própria criação. Minha falta de fé é justamente na questão de que o ser humano ele pode simplesmente só chegar, interpretar ao seu bel prazer. Você lê essa Bíblia? Você interpreta ela? Não. Quem interpreta a igreja, pela igreja, eu consigo. Para que você lê? Como assim? Por que você lê a Bíblia? A palavra de Deus. Mas você não vai interpretar ela?
A igreja já... Você só lê palavras? Não, a igreja já interpreta. Quando eu quero saber o que está significando aquilo, eu vou no que a igreja fala sobre a palavra. Eu não tenho a minha própria interpretação. Eu tenho a interpretação da igreja. A interpretação daquela escritura é um... Então, logo, você não pode ler uma parte da Bíblia sem um livro auxiliar do lado. Não é livro auxiliar. A questão não é livro auxiliar. A questão é o que a igreja ensina. Ou sem uma autoridade de fé do lado te explicando, Jesus alimentou a multidão com pães e peixes. Droga, será que ele alimentou mesmo? Ou isso aqui é uma hipérbole? Não, mas aí você está pegando uma coisa simples e uma coisa complexa, colocando no mesmo balaio. Alguma pessoa pode ter Não, mas você praticamente está falando da... Último minuto. Você praticamente está falando ali a questão de... Nossa, então eu não vou conseguir... Nossa, está escrito tradução. O que significa tradução? Droga, eu não vou conseguir... E não... Aí você está usando um salto argumentativo. Não salto argumentativo. Você falou que ninguém pode interpretar a Bíblia, só a igreja. Porque a autoridade não confia ela. Os discípulos de Emaús. Quem interpretou as escrituras para eles? Quem falou sobre as escrituras? Ao longo do caminho inteiro, quem foi que falou? Eu não sei nem como entendi o que você falou. Os discípulos de Emaús. Eles estavam discutindo sobre Jesus Cristo. Discípulo de quem? Emaús. A passagem de São Lucas, no final do Evangelho de São Lucas. Os discípulos de Emaús estavam caminhando até a cidade de Emaús, até que eles estavam discutindo sobre o que havia acontecido, até chegou um homem, que era o próprio Cristo, e a interpretação que eles tinham, o próprio Cristo falou, como sois sem inteligência, e começou a explicar as escrituras, desde os profetas, os salmos, todos os cânticos, explicando o que haveria de acontecer com o Cristo. Ou seja, a interpretação, se é um só Deus, uma só fé, é uma só interpretação. Só que interpretação e significado são coisas diferentes. Logo, volta a questão da etimologia. Porque uma interpretação pode ter mais de um significado. E assim tem a interpretação correta. Agora a gente vai para a questão das perguntas. Perguntinhas. Vamos ter... São duas perguntas para o Gustavo, duas perguntas para mim, fazer de forma alternada. Como é que vai funcionar? Pergunta vai ser feita ao Gustavo. Ele vai ter 3 minutos para discorrer daquela pergunta. E depois eu vou ter 2 minutos para dar um complemento. Pergunta para mim é o mesmo princípio. 3 minutos para a resposta e Gustavo 2 minutos para o complemento final. Primeira pergunta está para o Gustavo ou está para mim? Para o Gustavo. Para o Gustavo, qual é a pergunta? No caso, como você lida ou acredita ou deixa de acreditar em questão de milagres eucarísticos? Quando a pessoa recebe um milagre ao praticar a Eucaristia? Não. São milagres eucarísticos. Quando a hóstia se torna carne e o sangue coagula e se torna sangue. E já foram feitos estudos dessas partículas que viraram carne, do vinho que virou sangue. E realmente não assim. O mais famoso é de Lanciano, que constatou realmente que a carne que estava na hóstia era do miocárdio, do seu coração, e o sangue, o vinho que coagulou o sangue, era sangue do tipo AB. É o mesmo sangue que foi encontrado no sudário de Turim, que é um sudário que cobriu Jesus Cristo durante a morte dele. Bom, é o seguinte. Quando eu pratico a Eucaristia... Você já viu sobre esses milagres? Não, eu não vi sobre, mas eu vou palpitar a respeito no pitaco aqui, tá? Não vou falar aqui como, falar perto do microfone, não vou falar aqui como alguém que entende profundamente do assunto, tá, pessoal? Vou falar como alguém que está entendendo de acordo com o que foi dito e acreditando na boa fé dos senhores, tá? Amigo perguntador? Quem é? Mesmo. Ah, tá, a pergunta é sua. Lu, é o seguinte, se realmente aconteceu um estudo que provou que a carne era carne mesmo, não era um pão, era uma carne, e o sangue era sangue mesmo, eu fico muito feliz em que essa dúvida foi sanada, né? Graças a Deus, né? Deus permitiu que a ciência alcançasse esse campo e provasse, por A mais B, né, por ciência, né, usando tecnologia atual, mostrando que a Eucaristia é literalmente o sangue e a carne de Cristo. Então eu fico feliz. Agora, o que é a parte do milagre que eu não entendi? Justamente isso, a parte do... Isso é um milagre? Obviamente é um milagre. Ah, tá. Que acontece diante do... Não, eu achei que era... O pão virar carne e o vinho virar sangue, no acidente Claro, da substância. Tá certo. E o mais recente, acho que teve, foi apareceu a imagem
Como Isso que... aconteceu na Índia e foi. Como é que fala? Já foi, o Vaticano já enviou especialistas, já fizeram testes, já observaram e realmente aquilo lá é um milagre eucarístico. Foi considerado milagre eucarístico pelo Vaticano. Se você pesquisar isso, você vai ver Osha com a face de Jesus. Eu vou Na pesquisar. Índia. É um milagre. O próprio Corpus Christi também. Né? Olha, eu já vi pessoas tomando a Eucaristia na igreja protestante, o que é muito engraçado falar isso para vocês. Bom, a Santa Ceia, vou falar nos termos protestantes, uma pessoa tomando uma Santa Ceia na igreja protestante e sendo curada. Eu já vi presencialmente pessoas que aconteceu isso. Se a pessoa realmente foi curada ou se ela mentiu para mim, eu só sei que eu acreditei, entendeu? Então, assim, eu realmente acredito que coisas incríveis e maravilhosas acontecem quando você segue a palavra de Deus. Essa é a minha opinião a respeito disso. Foi? Não foi? Fica feliz que isso tenha acontecido, mas ainda assim não acredita, né? Ou seja, depende da fé da pessoa. Se a pessoa acredita, beleza. Se não acredita, Eu tive beleza. uma interpretação a respeito disso e agora vocês estão me dizendo, e eu acredito na idoneidade de vocês, eu acredito que vocês estão me dizendo que é verdade, entendeu? Se você está falando para mim que tem uma parada que aconteceu mesmo, eu acredito em você, cara. De fato, não somente esse, o próprio milagre de Corpus Christi é um milagre que comprova, que mostra isso. Onde o sacerdote estava ao consagrar a hóstia, falar as palavras, né? Ó, é corpus meu, isso é o meu corpo, a hóstia começou a sangrar, começou a sair sangue de dentro da hóstia. E sangue humano, de verdade mesmo. E é mais interessante é saber o porquê que esses milagres eucarísticos ocorrem. Justamente esses milagres eucarísticos ocorrem porque as pessoas que estão ali não acreditam que aquele é verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Então, eventualmente, dando um sinal justamente para confirmar confirmar a fé ali. Só que aí, vou naquela questão ali de São Tomé. Né? Tomé, vistes em mim, credes. Feliz aqueles que creem sem ter visto. Então, a hóstia consagrada, que é o corpo de Cristo, que é verdadeiramente o próprio Cristo, ou seja, o Deus que criou o universo, está ali. O interessante é que acredita em um monte de milagre, que o mar abriu no meio, suave, uma sarça pegando fogo e nos consumindo, suave, tranquilaço, vinho se transformando em água, todo dia, mas questão da hóstia, é da fé da pessoa. Não, vamos lá. Isso não tem, costura, pô. É o seguinte, isso daí não tem. Você está me provando aqui que isso aconteceu, sim. Entendeu? E eu acredito na sua pessoa. Você não vai mentir para mim. Não, beleza, você acredita. Só vamos explicar. Não, então beleza. O fato de você acreditar que realmente, aconteceu, coloca para você que realmente aquilo lá é Jesus Cristo? Sim. Então tá, se você acredita que a Eucaristia é realmente o Jesus Cristo, se você acredita fielmente, como mencionou no tópico passado, que a Igreja Católica é a Igreja dos Apóstolos, logo, qual é a plausibilidade de não se estar na igreja? Olha só, Tem a segunda pergunta também. Pro Gustavo, para mim. Tem uma para mim? Não. Gustavo, por que vocês rejeitam Maria como mãe espiritual dos cristãos, se o próprio Lutero afirmou em seu sermão de Natal de 1529 que Maria é mãe de todos nós? Olha só, a Bíblia não coloca ela como mãe de todos nós. O próprio Deus, que a palavra é a palavra de Deus, né? Não colocou ela como mãe de todos nós. Então não vejo por que eu deveria, entendeu? Eu até falei uma vez com a minha esposa, recentemente, sério mesmo, falando bem honestamente contigo. Eu fui para a igreja, hoje eu frequento uma igreja protestante, mas quando eu não estava frequentando igreja alguma, e foi recente isso, eu comecei a ir a uma igreja protestante, inclusive eu não sei quem fez a pergunta, qual é o nome da pessoa? Deixa eu ver aqui se eu posso. Foi a Mari. Eu acho que foi. Aqui eu não consigo ver agora. Bom, se foi a Mari, se for qualquer outra pessoa, obrigado pela pergunta. Eu enxergo da seguinte maneira. Eu fui a uma igreja católica algumas vezes. E todas as vezes em que chegou nessa parte, houve
uma discordância profunda no meu coração. Né? Aqui eu estou falando de emoção, tá? Eu estava praticamente ateu nessa época. Para quem me conhecia bem, eu cheguei até a presentear a minha esposa com uma imagem de Maria pequenininha, porque eu sei que ela é católica, né, ela tem a fé católica dela, mas eu dei esse presente para ela não acreditando que Maria é a santa mãe de todos e tal. Eu dei o presente para ela porque eu sei que ela acredita, né? Foi uma questão de respeito e carinho pela minha esposa. Só que todas as vezes algo não me batia muito bem ali. E aí quando você lê a Bíblia e você vê como Jesus tratava Maria, como os apóstolos a viam, como a Bíblia retrata ela, e como eu entendo que essa daqui, a palavra de Deus, é a minha guia máxima de fé, ou seja, não é a fé do eu, não é a fé do eu acho, é a fé do que a Bíblia está escrita. Então, eu estou lendo a Bíblia e na Bíblia não fala para eu venerar Maria, eu fico, como é que eu posso dizer? Preso a essa ideia. E eu digo mais, Rafa, uma missa é muito mais interessante, organizada e agradável de se participar do que uma igreja protestante. Eu falo isso como um protestante. Eu já fui a várias igrejas protestantes e a reunião, o culto, ele realmente não é tão agradável de se ouvir e nem tão organizado. Isso incomoda. Mesmo assim, mesmo não sendo agradável, eu acredito que o que está sendo dito ali é verdade. Tá. Deu? Mais 15 segundos, mas sem encerrar. Então, mais 2 minutos. Vamos lá. Eu acho que você se sentiu da mesma maneira que os judeus ficavam quando Jesus veio falar, né? Nesse coração incomodado. Porque incomoda, realmente, quando fala e a gente fica se refletindo. Mas, questão que você falou da Sagrada Escritura, gostaria de retomar um versículo que eu já citei para você, que você colocou um versículo muito bom e que só que foi só isso, que é Apocalipse 12, onde coloca: um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava em trabalho de parto, em dores para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, era um grande dragão vermelho afogueado. Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Sua cauda estava varrendo uma terça da parte das estrelas e lançou-as sobre a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho que logo nascesse. Ela então deu à luz a um filho varão, e é ele que deve apacentar todas as nações com uma vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus, fugir do seu trono. A mulher então fugiu para o deserto, onde Deus lhe preparara um lugar para ali ser alimentada por 1270 dias. Aí eu fico com a questão, tá, mas o que é essa mulher? Quando Cristo chama Maria de mulher, quando ele dá Maria nas mãos do apóstolo João, ele está dando toda a humanidade nas mãos de Maria, ele fala mulher. Opa, o nome é Maria, mas está dando nome de mulher. Onde que a gente viu isso? Em Abraão que virou Abraão, Jacó que virou Israel, Simão que virou Pedro, mostrando não o nome, mas a missão. Mulher. Qual mulher é essa? Ora, no Gênesis, a mulher. Se foi para uma mulher que o pecado entrou no mundo, para uma mulher a salvação entrou no mundo. Logo, Jesus, em maneira alguma, os apóstolos, de maneira alguma, nunca destrataram Maria, não, só a elevaram. Não, mas eu não disse que destrataram, tá? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo que ele não... Amor, vou. Tessalonicenses 2,15. Ah, tá. Tessalonicenses 2,15 é a questão que ele colocou no primeiro, que é sobre nem tudo por escrito, confiar em tudo por escrito, mas... Foi a pergunta da Bíblia. Foi as duas perguntas para o Gustavo. Para mim, tem alguma pergunta para mim? Não. Não. Se você quiser fazer uma pergunta para mim, tá? Ou o Soprano também tá aqui. Tá legal, beleza. Ó, Se você quiser fazer 2 perguntas para mim, aí eu tô respondendo, não tem pergunta para mim. é o seguinte. Você sabe em que momento
Em que momento? Aliás, eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Eu já te fiz essa pergunta uma vez, mas eu não me lembro da sua resposta. Eu acredito em você. Eu acredito que você não lembra a resposta. E eu sei que dentro de maldade você esquece mesmo. Eu sou TDAH, pessoal, então viaja às vezes. Ó, digamos que eu goste muito do apóstolo Paulo. Ou mesmo que eu goste muito de Pedro. E que eu queira seguir a Pedro, venerar a Pedro e ter Pedro como Pilar. Sim. Da minha fé. De fato. A quem Pedro se prostrava para que eu me prostre também? A quem Pedro orava dos mortos à época para que eu ore também? Tá. Bom, eu cito uma frase de Santo Agostinho, né? Nós não construímos altar para os mártires, mas sim altares para que os mártires adoram servir. Para quem Pedro se prostrava? Para quem Pedro rezava? Obviamente, Pedro prestava devoração a Deus. Dos mortos, para quem Pedro? Bom, se morreu, se está morto de fato, ele não rezava para ninguém morto. Morto santo. Paulo, aí é que tá. Santo não está morto. O santo está vivo em Deus. Ok, Por quê? Santo Paulo Por quê? rezava? Não, peraí. Corrija a minha O pergunta. que acontece? Bem, o que acontece? O próprio Cristo não fala que ele é a ressurreição da vida? E o próprio Cristo não fala que Deus é um Deus de vivos, não de mortos? Logo, ora, se eu sou a ressurreição da minha vida, se eu morrer, acabou? É isso? Acabou? Eu vou... estou no céu, vou fazer o que aqui? Acabou a minha missão? É isso? Paulo Combati o bom combate. Como exatamente? Guardei a fé. Só que em Apocalipse a gente vê os santos levando as nossas orações a Deus e clamando a Deus. Ou seja, eles estão em ato de ação. Eles estão realizando algo no céu. Eles não estão somente adorando a Deus, não. Eles estão pedindo, clamando: Senhor, até quando? Clamando por nós. Isso, desde sempre, foi o que a igreja entendeu e creu. Tanto que, novamente eu falo, a questão dos restos mortais, que tiveram restos mortais, eu não vou me lembrar agora ao certo quem foi, mas nos restos mortais já se tinha um zelo, uma veneração pelos restos mortais. Quanto não mais a pessoa está ao lado de Deus, no céu, viva, na mesma igreja, porque a igreja é uma só, não se separa, tem as dimensões da igreja. Nós aqui vivemos a igreja militante. A igreja que está no purgatório é a igreja padecente, e a igreja que está no céu é a igreja triunfante. É a mesma igreja. Fazemos parte da mesma comunhão, porque estamos no mesmo corpo de Cristo. Sendo assim, se estavam no céu, São Pedro podia rezar para qualquer um que estava no céu. São Paulo podia rezar. Rezou, não rezou, Vamos lá. muito provavelmente tem rezado um pouco a pergunta. não tem rezado. Pedro ele era o primeiro papa, né? Então a igreja começou ali. A igreja começou com Cristo. Com Cristo. em Pedro. Cristo. Começou com Cristo. A igreja começou com Cristo. O 08 da igreja foi o Pedro. Depois ela foi começar a ser edificada ali em Pedro. Depois ali com São Pedro e São Paulo. Certo. Deu tempo de morrer alguém e ficar santo para ele poder rezar? Para dar o exemplo para a gente? Já morri. São Tiago, se não me engano, já morri. Tiago tinha morrido. E ele rezava para São Tiago? Tem alguma passagem que ele reza São Tiago? Não, na Sagrada Escritura. Não tem passagem. Alguém reza para alguém que estava morto, mas vivo em Cristo e salvo na salvação, santo? Alguém reza para algum santo na Bíblia em algum momento? Novamente, Apocalipse, onde está ali as orações. É que assim, no Apocalipse é um versículo onde fala que João viu santos levando orações. Mas aí, desculpa, mas se Não, um versículo eu não é autoridade, como é que você está pedindo? Eu não estou dizendo Me que mostra não na Bíblia onde? seja. Estou Eu não mostrando. estou dizendo que não seja, eu só estou te pedindo uma especificidade. Mas a especificidade está aí. Não, isso não é específico, seja genérico. Você quer que pegue o exato versículo e exato... Eu queria que você me mostrasse um personagem bíblico que se ajoelhou e orou a alguém que não fosse a Deus
a algum santo. Então, personagem A rezou a personagem B pedindo que personagem B falasse com Deus. Bom, a gente tem São Paulo pedindo para que uns rezem pelos outros. Vivos. Mas aí que está, justamente isso que eu estou falando, os santos estão vivos. Eu entendo. Mas você entende o que eu estou dizendo? Para alguém que já tinha morrido na terra, mas estava vivo no céu. Mas exatamente, está vivo. Não existe nenhum exemplo disso. O estar vivo é justamente isso, Gustavo, está vivo. A Bíblia fala em Apocalipse sobre duas mortes. Sim. Quando você vê em Apocalipse falando sobre uma pessoa que está salva não sofrerá o dano da segunda morte, Sim. você entende nesse momento. Cachorro também. Quando você entende que a pessoa salva ela não sofre o dano da segunda morte, pressupõe-se que há uma primeira morte. Sim. Que E é a aí, morte que você passa no Bíblia, batismo. na própria Bíblia, em vários momentos você tem afirmações de não fale com mortos. Mas lá no final, ou seja, você tem na Bíblia se não me engano, são 3 momentos que falam: não fale com morto, não invoque morto, não mexe com morto. E lá no final fala. Necromancia é completamente E proibida. aí lá no final tem: dá para morrer 2 vezes. Isso é lá no final, lá em Apocalipse ele Qual que é a primeira morte que a gente passa? A morte natural física. Qual que é a segunda morte que a gente passa? A morte eterna da alma. Tempos, senhores. Só para eu finalizar. Se lá no começo ele falou várias vezes: não fala com morto, não mexe com morto. E ele não especificou que haviam 2 mortes. E aí lá no final ele explicou que tem 2 mortes. Ele supõe-se que ele está falando que morreu aqui. Quem foi? Foi. Tá. Mas isso também, aí vem a questão, você não está documentativo? Porque está especificado na Bíblia? Ou foi pressuposto? Não está bem especificado. Tá, mas então, mas onde está especificado? Não fale com mortos. Não, mas não fala com morte é uma coisa. É. Mas exatamente, os santos não estão mortos. Aí é a questão. Eles Porque estão mortos. Não estão mortos. A Bíblia diz que estão mortos. Deus Quando a Bíblia fala, Deus quando a Bíblia fala que não sofrerá o dano da segunda morte, É a morte a Bíblia pressupõe que todos aqueles estão mortos da primeira morte. a morte natural, biológica, Não é um salto lógico, é uma lógica. a morte que todo mundo passa é a morte física. Só que Deus é um Deus de vivos. Deus salva o corpo. Cara, aqui é uma questão de A mais A, Não. A mais B, A, B. Tipo, não tem muito o que falar. Mas é uma coisa que você está fazendo. A mais B, A, B. Tipo, morre 2 vezes. Falou pra não falar com o morto. Ah, entendi. Então é pra quem morreu da primeira vez. Tá, mas esse não falar com o morto, especifica de qual morte que é a primeira e a segunda? Não, Então, porque só foi especificar em não, mas se Apocalipse. não especifica, Gustavo, como você pode ter certeza que é? Entende? É lógica? Não. A mais B, A, B. Ah, mas você está usando agora ou utiliza a lógica? Não está escrito. Porque, beleza, Lógica em cima de Então, se a lógica que é a primeira morte, então eu posso usar a lógica para a segunda morte. Se coloquei 2 mortes, eu posso usar a lógica para a segunda morte. Melhor ainda. Não fala com ninguém. Fala só com Deus. Protestante. Tá vendo? Eu falei que ia sair do protestante aqui. Meu Deus do céu. Fechou? Pessoal, muito obrigado pela participação, paciência de vocês, Gustavo. Valeu aí pelo debate acalorado. Obrigado aí por estar ajudando nessa jornada. Espero que eu tenha plantado algumas sementinhas aí que Aí, vão ter cara. frutos, né? A gente vai se bater mais aqui. A gente Vai ter briga, eu vim pela briga. Mas Não. houve ânimos aqui, entendeu? É que briga de cristão é Briga assim. espiritual. Você vira e fala assim: olha, eu sou intelecto e a gente Bruno, obrigado aí por estar aí com a gente. Tá? Você é filho de Jezabel, né? Começa a xingar. Pessoal, muito obrigado por todos vocês que acompanharam, todos vocês que vieram, mandaram mensagem, compartilharam, todos vocês que tiveram paciência de estar com a gente até agora. E se não se me segue nas redes sociais, um amigo mandou esse vídeo para você, está chegando para você esse vídeo, me siga lá, @professor Rafael Martins no Instagram e no YouTube, para mais conteúdos como esse e para mais defesa da fé católica. A gente se encontra nos caminhos da salvação. Vou você lá.